Começando aqui, o Haval vai na minha frente, eu tô atrás com o Song, e os dois carros plenamente carregados e zerados. Inclusive aqui no carro da BYD a gente consegue ver aí, ó, a bateria tá em 98%, tá vendo? Aqui eu tô usando o processo de regeneração padrão, não o mais forte. E como eu disse, né, o carro ele sempre preserva aqui 25% de bateria. Então, vamos até a região ali de Indaiatuba, vamos voltar para a gente poder matar aqui a autonomia dos dois carros em modo 100% elétrico. Já rodei aqui 11,1 km e aqui no Song eu tenho 86% de bateria, projetando ainda 85 km. Vamos ver como é que está no Haval? Como é que está a condição aí no Haval de porcentagem e quilometragem? 84% e 94 km. Então vocês estão vendo, pessoal? Lá está projetando, tem menos porcentagem de bateria do que aqui, eles estão próximos, mas lá projeta uma autonomia maior. De toda forma, os carros nesse momento estão bastante próximos. Olha só, já cheguei aqui a 48% na bateria aqui do Song, está projetando 43 km. O Haval está aí na minha frente, vamos consultar lá? Qual é a situação aí de bateria e autonomia do Haval? 45% e 45 km. Você está vendo, pessoal? Os dois carros estão bastante próximos, mas vamos esperar chegar nos 25%, porque ali tem novidade. Olha aí, pessoal, o Song acabou de ligar o motor a combustão, mas eu consigo forçar o modo EV. Vem aqui no botãozinho, aperta para cima e segura, ele vai voltar ao modo EV, olha aí. Agora ele vai gastar a bateria até cerca de 10%, né? Então o que a gente quer saber é a autonomia em modo 100% elétrico. Eu já rodei aqui 81 km, foi o que ele conseguiu fazer sem entrar no modo P-Heavy, usando aí a reserva de 25%. Mas vamos ver quanto ele ainda faz até chegar nos 10%. Bom, eu já estou conduzindo aqui na reserva, por assim dizer, do Song. Mas e o Haval? Será que ele ainda está em modo elétrico? Olha a situação aí do Haval em porcentagem de autonomia, e o carro ainda está em modo elétrico? Está com 19% de bateria, 11 km de autonomia e ainda está em modo elétrico. Vocês estão vendo, pessoal? Então o Haval não chegou aí na reserva, né? Ele ainda está usando o processo elétrico lá. Vamos ver que momento que ele vai começar a usar o híbrido e aqui em que ponto que ele vai chegar aí na reserva máxima de energia. E olha só, pessoal, nem tudo é maravilha, né? Estamos pegando trânsito aqui na estrada, provavelmente alguma obra, algum acidente. Então aqui eu tenho agora no Song 19% de bateria projetando 12 km. Vamos ver a situação lá no Haval. E aí, como é que está a autonomia aí? 16% da bateria, 8 km de autonomia. 16% da bateria? 16%. Vocês estão vendo que lá tá dando 16%, eu tô com 19%, né? E lá tá dando 8 km, aqui ainda tá dando 12. Mas vamos ver se na prática vai ser isso mesmo. E olha aí, pessoal, já tem uma indicação aqui no painel do som, ó, bateria de baixa potência, tá vendo, ó? Então agora o carro já não tem mais aquela resposta toda, ele ainda está operando em modo elétrico. A gente consegue ver aqui em cima no EV. Vamos consultar o Haval. E aí, qual é a situação aí no Haval? Aqui já deu indicação de baixa potência de bateria no painel. Aqui está com 13% da bateria, mas... Tá vendo, pessoal? O Haval ainda tem 13% de bateria. Os dois carros estão chegando no limite. Então aqui no Song eu tô com 93 km percorridos, o Haval também. Vamos ver qual que vai entrar primeiro o motor a combustão. Tive informação que o Haval já entrou ali no modo de combustão. Vamos conferir. Qual foi aí a situação do modo de combustão do Haval? O motor a combustão ligou quando a bateria chegou a 11%. Quantos quilômetros o Haval rodou? 92,8. Então tá vendo, pessoal? Haval rodou 92,8. Você tá vendo que tem uma diferença de odômetro, né? Os dois carros andaram o tempo todo junto. O Haval tá dizendo 92,8 e aqui tá dizendo 95,5. Mas aqui, pessoal, ainda tem 14% da bateria. E aqui, olha só,
o carro ainda não entrou no modo a combustão, só que a gente já tem a potência limitada, então o desempenho do carro já não é o mesmo. Agora eu vou trocar de carro. Bom, agora eu já estou aqui no Haval, pessoal, a gente percebe aqui que o carro está com 12% de bateria, então quer dizer, ele mantém essa reserva mínima técnica aí para poder já operar como o carro híbrido. Então vamos andar mais um pouco aqui com o Haval, porque o BYD ainda tem um pouquinho mais de energia. Vamos ver o quanto mais o BYD roda ainda sem entrar no modo aí efetivamente híbrido. Realmente a gente percebe aqui, né, que o Haval já está em modo híbrido, né? Você vê que o motor a combustão ali está apoiando o sistema, então ele já está usando o sistema híbrido, mas o carro da BYD ainda está conseguindo usar um modo 100% elétrico. Vamos ver quanto mais ele consegue usar ali o modo elétrico, enquanto esse aqui já entrou no modo híbrido. Acabei de ter informação aqui que o BYD entrou lá no modo de combustão. Pois bem, aqui o Haval, olha só, eu tenho 95 km, média horária de 61 km por hora, né? Mas vamos conferir o BYD. Qual é a quilometragem no BYD e o status da bateria? R$ 98,2 km no odômetro e a bateria 11%. Então vocês estão vendo, pessoal? Tem uma diferença de odômetro nos dois carros, né? Eles estão com erro. O BYD está marcando mais e o Haval está marcando menos. Mas a diferença de modo elétrico aqui dos carros foi muito pequena, né? A gente andou muito pouco dentro da cidade agora. O que a gente tem que fazer agora com os dois carros é carregar eles até 25%. E aí nós vamos fazer o ajuste pelas centrais multimídias para poder ver qual vai ser o consumo dos carros, então, em modo híbrido. Então agora o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, vamos ter que colocar os dois carros em 25% da bateria. Então aqui no Haval, o que eu vou fazer? No menu de condução, eu vou vir aqui, vou colocar híbrido, vou continuar o modo de condução econômico, só que agora eu vou colocar aqui a reserva de energia obrigatória em 25%. Então a gente vai andar com os dois carros até eles chegarem aí a 25%, para então a gente fazer a marcação de consumo no modo híbrido com 25% de autonomia. Agora eu já estou aqui de novo no Song e olha só de entrar no carro e dar partida, ele já acionou aí o motor a combustão para carregar a bateria, né? Porque nesse estado aí com a bateria de 12%, a performance fica muito degradada, o carro fica muito lento. Inclusive mais lento até do que o Haval. O Haval tem um motor um pouquinho mais potente, então ele responde melhor quando a bateria está pouca. Aqui não, ele fica bem ruinzinho. Então ele vai forçar o carregamento da bateria. Mas o que a gente vai fazer aqui agora também, ó, é colocar aqui no modo save, para quê? Para que os dois carros carreguem até 25%, para aí a gente começar a fazer a medição de consumo e ver se os dois modelos, como é que eles se comportam com 25% de bateria operando em modo híbrido. Agora pessoal, rodando aqui com os carros para eles carregarem, né? O BYD já está com 17% da bateria, então quer dizer, o motor a combustão está carregando a bateria, e aqui o BYD já tem projetando 9 km de autonomia em modo elétrico. Vamos conferir o Haval. E aí, qual a situação do Haval aí no carregamento da bateria? A bateria está com 18%, a autonomia elétrica é 10 km. Tá vendo, pessoal? O Haval está com a bateria em 18% e a autonomia elétrica lá em 10 km. Então você está vendo que os dois carros estão bastante próximos aí no processo de recarga. Quando chegar a 25%, aí a gente vai zerar todos os computadores de bordo para ver a média de consumo no combustão dos dois carros. E agora, os dois carros já estão em 25% da bateria, né? O BYD já está carregado, já está operando como híbrido. Eu estou aqui dentro, o ar-condicionado está ligado. Você está vendo que está tudo desligado aqui, então ele já está começando a operar como híbrido. Mas vamos ver os resultados até agora. Eu rodei 119 km aqui no marcador do BYD e vamos ver os números de consumo. Então a gente tem aqui, ó, que ele usou 3,7 litros para cada 100 km para fazer esses 120. Então, o que a gente faz aí? A gente divide 100 dividido por 3,7, nós vamos ter aí uma média de 27 km por litro, né? Então, você vê que é uma média muito boa, por quê? Porque o carro andou principalmente em modo elétrico, né? E teve ali um consumo de 3,7 kWh para cada 100. Mas lembrando, né, esse número que o BYD está dando é dos últimos 50 km. Não é de toda a viagem. Esse é um problema que a BYD tem que resolver, porque para você fazer o cálculo correto, o que você tem que ver aqui, ó?
você vai ter que rodar aqui e vir até a informação ali, ó. Quanto que eu usei efetivamente? No caso, eu usei 2,2 litros. Então aí o que você vai fazer de conta? Você vai dividir o 119,2 dividido por 2,2. Aí a média, olha só, é de 54 km por litro. Por quê? Porque ele fez uma grande parte do tempo em modo 100% elétrico. Então, cuidado com aquele número, porque ele só te dá os últimos 50 km. Mas quando a gente vem aqui na lista de consumo de energia, aí a gente tem aí 2 horas, que a gente fez todo esse trecho aqui com o carro da BYD, velocidade média de 58, e o consumo total foi de 2,2 para esses 119 km. Vamos ver como é que estão as coisas lá no Haval. E aqui no Haval, qual é a situação? Então a gente tem ali 115 km percorridos, velocidade média de 58 km por hora, e a gente vê aqui que a bateria está em 25%, né? Porque a gente programou ela para estar em 25%. Pois bem, aqui a informação é um pouquinho mais clara, né? Porque ó, desde a última recarga, que foi quando a gente saiu com o carro, está indicando aqui 43,4 km por litro, né? O consumo de energia foi 16,3 kWh para cada 100 km, e aqui está a indicação do odômetro. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai reiniciar o computador de bordo dos dois carros e vai usar eles no modo híbrido, né? Porque a gente vai manter a bateria travada em 25%. Nos dois carros a configuração é a mesma, então agora eles vão funcionar efetivamente como híbrido. A gente vai andar com os dois carros para ver a média de consumo no mesmo circuito, na mesma condição de uso, para ver qual que é o mais eficiente. Mas antes da gente sair com o BYD, deixa eu mostrar algumas coisas aqui que mostram tudo o que aconteceu com a gente, né? Então eu zerei aqui o Trip A, né? Que agora a gente vai fazer tudo de novo. Se a gente entrar aqui nas funções do computador de bordo, vocês podem ver aqui que está tudo zerado, tá vendo, ó? Esse daqui, inclusive eu vou apertar o botão agora e fazer o reset dele aqui, para que a gente possa ter aí a média todinha zerada. Então todas as informações agora estão zeradas. E a gente tem aqui a lista de consumo, vocês podem ver que está zerada, curva de energia, então está tudo zeradinho. E agora o que a gente vai fazer é dirigir os dois carros na mesma condição para ver o consumo efetivamente híbrido deles. E o resultado? Começando aqui pelo BYD Song Plus, eu rodei aí 52,1 quilômetros e o consumo foi de 3,4 litros. Então vamos fazer a conta aqui na calculadora, 52,1 dividido por 3,4, deu uma média aí de 15,32 km por litro, né? Você está vendo aí que a gente tem aí um tempo de condução, esse carro aqui tem esse problema, né? 0,6 horas. Então a gente tem que fazer o cálculo, né? Porque 0,5 horas são 30 minutos, então foi pouco mais de 30 minutos, velocidade média de 80 km por hora. A gente também tem aquela marcação aqui no painel, que aí ele mostra aí os últimos 50 km. Ele disse que o carro consumiu 6,4 litros para cada 100. Então vamos fazer a conta, né? Vamos pegar 100, dividir por 6,4. Aqui na calculadora você vê que dá um número um pouquinho diferente, né? 15,62 km por litro. Mas é importante observar, né, que o carro estava usando como um híbrido, né? Ele manteve 25% aí de bateria o tempo todo nesse trajeto. Vamos ver como é que ficou o carro da GWM, né, o Haval. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.